Fala galerinha! Como daqui a pouco a gente começa a estudar os animais e o corpo humano, está na hora da gente conhecer as fases iniciais desses organismos. Por isso, a aula de hoje é sobre introdução à embriologia. Bom, a embriologia, moçada, é a ciência que estuda as fases iniciais de desenvolvimento dos organismos. Para nós, a nível de ensino médio, a gente se atém muito à embriologia animal, correto? Bom, então vamos lá. Primeiramente, as células reprodutivas. No caso do masculino, vai ser o espermatozoide. O espermatozoide ele é uma célula basicamente nesse formatinho. Vai ter um longo flagelo que facilita muito a locomoção. Tem a cabeça, onde vai estar o núcleo com as informações genéticas do pai. Na pontinha eu tenho o acrossomo. O que é o acrossomo, moçada? O acrossomo é o seguinte: todos os complexos de Golgi dessa célula do espermatozoide se fundem para formar uma grande estrutura chamada de acrossoma. O acrossoma ele vai liberar muitas enzimas digestivas na hora da fecundação. Já já a gente vai entender o porquê dessas enzimas digestivas, certo? Essa peça intermediária aqui, ó, ela é extremamente rica em mitocôndria. Afinal de contas, o espermatozoide tem que gastar muita energia. Ele tem que nadar lá do colo do útero até a curvinha da tuba uterina. E isso é uma distância muito grande para uma célula, correto? Bom, já o óvulo, moçada, ele é uma célula gigantesca, é uma célula que requer muitos nutrientes para ser produzida, e ao redor do óvulo existe uma camadinha de proteção chamada de zona pelúcida. Então essa ideia que a galera tem que foi o primeiro espermatozoide a chegar no óvulo. Cara, rarissimamente é o primeiro espermatozoide a chegar no óvulo que fecunda esse óvulo. Porque, veja bem, a zona pelúcida ela precisa ser destruída primeiro para aí sim algum espermatozoide conseguir adentrar ao óvulo. Normalmente, o primeiro que chega morre tentando destruir essa camada de zona pelúcida, certo? Lá dentro eu vou ter o núcleo com as informações genéticas vindo da mãe. Ao fundir os dois, ao unir os dois, eu vou ter a fecundação. Na natureza, existem vários tipos de ovos. Os ovos oligolécitos, os heterolécitos, os telolécitos e os centrolécitos. Qual vai ser a diferença de um para o outro? Bom, é bem simples. A diferença vai estar na quantidade disponível de vitelo. Vitelo, moçada, é uma substância extremamente energética que dará energia ao embriãozinho em desenvolvimento, correto? E aí vamos lá. A gente tem os heterolécitos, onde vai ter metade do óvulo contendo vitelo, show? Os telolécitos, que vai ser muito vitelo. Normalmente, os telolécitos são os óvulos de aves e répteis. Cara, eu nunca vi uma tartaruguinha falar assim, peraí, deixa eu sair aqui da casquinha do ovo, vou lá comer e vou voltar aqui pro ovo. Não tem como. E não tem como uma substância nutritiva entrar nesse ovo. Então, por isso que tem que ter lá dentro toda a energia, todos os nutrientes necessários para que o embrião se desenvolva no filhotinho, correto? Bom, já o ovo oligolécito, moçada, ele vai ter muito pouco vitelo. Cadê elezinho? Deixa eu mostrar ele aqui na fotinho para vocês. Ó, o ovo oligolécito, ele vai ter muitíssimo pouco vitelo, vai ser grãozinhos de vitelo. Quem é que vai ter esse tipo de ovo? Nós, os mamíferos. Veja bem, a principal forma de nutrição do nosso corpinho, dos nossos filhotinhos lá quando estão se desenvolvendo, não é através de vitelo, mas sim através da placenta e do cordão umbilical. Então não tem necessidade de eu construir uma grande reserva de vitelo, afinal de contas custa caro produzir vitelo. Já os telolécitos, os heterolécitos vão ser encontrados nos plateumintos, moluscos, anelídeos e anfíbios. Já os centrolécitos apenas lá nos artrópodes. Tudo bem? Então vamos nessa. Então tá aquelezinhos, ó, bonitinho, heterolécito, metade. Telolécito, mais que a metade. Oligolécito, pouquinho. Centrolécito, uma camadinha de vitelo ao redor do núcleo da célula. Fecundação. A fecundação em nós, e na maioria dos animais mamíferos, vai acontecer lá na tuba uterina, certo? A tuba uterina, moçada, é essa aqui, antigamente chamada de trompa de falópio.
Bom, acontece aqui. O que acontece? Ao fazer a fecundação, a célula já entra em clivagem, ela já começa a se multiplicar. Então, eu tenho aqui o zigotinho, que é a primeira célula, já começa a fazer segmentações, clivagem. Nesse momento, eu chamo isso aqui de blastóporo, certo? Show, legal. Blastóporo não, blastômeros. E aí, vai chegar ao estado de mórula. O que é a mórula? A mórula, moçada, é quando a célula já vai estar com uma quantidade grande de células, células totipotentes, células tronco, que não se transformaram em nenhuma outra célula, e deixa aqui a mórula ela impede que esse bando de célula aumente, expanda de tamanho. Professor, isso não faz sentido, afinal de contas o bebezinho lá dentro tem que crescer. Na realidade, moçada, faz todo sentido, porque essas células, ao ficarem bem compactas, elas começam a interagir uma com as outras, fazendo com que haja diferenciação celular, havendo com que haja, por exemplo, células que vão se destinar a formar músculos, células que vão destinar a formar cérebro, enfim, começa-se esse processo de diferenciação celular. Lá ao redor das 64 células, eu vou ter o nível de blástula. Como que vai ser isso? Passado a mórula, moçada, a blástula vai fazer com que tenha, deixa eu mostrar aqui na imagem, ó, vai fazer com que tenha aqui dentro uma cavidade. As células começam a se organizar nas bordas, fazendo com que no interior tenha uma cavidade oca. Isso daqui, em um futuro, vai ser o intestino do organismo, né? Do animalzinho, tudo bem? Bom, feito isso, eu vou passar pelo primeiro processo, chamado de gastrulação. O que é essa gastrulação? Essa gastrulação, moçada, ela é extremamente importante para o desenvolvimento. Por quê? Perceba que ela não é um círculozinho aqui bonitinho, certo? Perfeito? Acontece que vai sofrer um processo de invaginação. Esse tubinho aqui, ó, essa bolinha, ela vai dobrar para dentro, formando duas camadas de célula, certo? Essas duas camadas de células são chamadas de ectoderme e endoderme. Esse buraco aqui, ó, que se forma, chama o arquêntero e que depois vai ser o blastóporo. Se desse blastóporo se formar o ânus primeiro do animal, eu vou chamá-lo de deuterostomado. Se formar a boquinha, eu vou chamar de protostomado, certo? Feito a gastro, olha como é que vai ficar o organismozinho. Vai ficar com a endoderme aqui dentro de amarelinho e a ectoderme para fora de amarelinho, tudo bem? Show de bola. Feito isso, feita a primeira invaginação, eu faço a segunda invaginação. Nessa segunda invaginação, moçada, eu vou chamar de neurulação, porque é aqui que eu vou formar o princípio do sistema nervoso desse animal, certo? Mais uma vez, eu vou fazer o processozinho de invaginação. Essas células aqui, ó, de rosinha, vão formar o mesoderma. Esse organismo aqui, ele tem 3 folhetos embrionários, ele é triblástico. Triblástico quer dizer que ele tem 3 camadinhas de células tronco. Essas 3 camadinhas, moçada, fazem com que esse animal vai produzir muito mais tecidos. Logo, ele vai ser um animal muito mais complexo de comparar com outros, por exemplo. Bom, feito isso, feita a primeira invaginação, eu formo o sulco dorsal e vou formar o tubo nervoso dorsal, no caso dos mamíferos, tudo bem? Forma aqui o tubo nervoso. Vou ter células de mesoderma aqui, células de mesoderma aqui, e nessa parte amarelinha, células do endoderma, tudo bem? Bom, professor, você está falando tanto de ectoderma, mesoderma, endoderma, o que isso quer dizer na minha vida? Bom, dessas camadas eu consigo fazer estruturas que a gente vai ver no nosso dia a dia. Por exemplo, da ectoderma, dessa camadinha aqui de amarelinho, eu consigo fazer epiderme, consigo fazer a nossa pele, os anexos cutâneos, todas as estruturas do sistema nervoso, por exemplo, uma má neurulação, por exemplo, pode fazer com que a criança nasça com a tampinha aqui do cérebro, aqui do crânio, ó, faltando, com o cérebro totalmente exposto, pode fazer com que a criança nasça sem cérebro, e isso é um grande problema, não tem como sobreviver essa criança, tudo bem? Já do mesoderma, eu consigo fazer os músculos lisos e esqueléticos, o sistema circulatório, o sistema esquelético, o sistema excretor. Do endoderma, eu consigo fazer as glândulas
do trato digestivo, consigo fazer o sistema respiratório e o fígado e o pâncreas. Óbvio, são só exemplos, tá? Bom, e aí a gente entra em anexos embrionários. Isso daqui é muito perguntado no Enem, anexos embrionários. Quais são eles? Bom, primeiro anexo que surgiu na natureza chama-se saco vitelínico. O saco vitelínico, moçada, é uma bolsa imensa que armazena-se vitelo. Como eu falei para vocês, não tem como os animaizinhos que estão lá dentro de um ovo sair, comer e voltar. Não tem condição disso acontecer, tá? Então, o que o animal faz? O que a mamãe faz? A mamãe pensa o seguinte: bom, já que não tem como ele sair e comer, eu vou gastar a minha energia, os meus recursos para produzir algo extremamente energético, nutritivo, para que o meu filhotinho só saia do ovo quando ele tiver condição de sobreviver aqui fora. Tudo bem? Então é isso que é o anexo embrionário. Anexo embrionário, moçada, como o nome já diz, ele não faz parte do embrião, mas ele ajuda a desenvolver o embrião, certo? Alantoide. O alantoide, moçada, é uma bolsa que vai ter inúmeras funções. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho o saco vitelínico, cheio de vitelo, certo? E aqui eu vou ter, desse amarelinho mais escurinho aqui, o alantoide. O que o alantoide faz? Bom, eu nunca vi uma tartaruguinha sair do ovo para ir fazer xixi e cocô. Nunca vi. Então, o alantoide ele serve justamente para armazenar esses resíduos do animalzinho. Também serve para remover cálcio da casca. Por exemplo, o ovo, logo assim que o organismo coloca, ele é bem grossinho, é uma camadinha grossinha, sei lá, tipo isso aqui, certo? Não tem como, por exemplo, um pintinho, uma tartaruguinha quebrar uma camada tão grossa de cálcio, né, que é a casca. Então, o que o alantoide vai fazendo? Conforme o embrião vai se desenvolvendo, o alantoide vai reduzindo essa camadinha, reduzindo, até ficar bem fininha. Esse cálcio que o alantoide está retirando está sendo utilizado para formar o sistema esquelético desse animal. O alantoide também serve para fazer trocas gasosas. Sim, mesmo o ovo sendo totalmente fechadinho, bonitinho, existem microporos lá dentro que fazem com que o ar saia e entre, saia CO2 e entre oxigênio, tudo bem? Bom, amnion. O amnion, moçada, foi uma grande aquisição. Surgiu lá nos répteis e o amnion, ele envolve o embrião, protegendo contra o ressecamento. Graças a esse amnion, os animais puderam ser 100% terrestres. Por exemplo, os anfíbios, eles não tinham esse amnion. Então, qual era o problema? Eles tinham que voltar para a água para colocar os seus ovos na água. Se um sapinho colocar o ovinho dele na terra, esse ovinho vai acabar ressecando com a ação da temperatura e o embriãozinho que está lá dentro vai morrer desidratado. Então, o amnion evita esse ressecamento do embrião. E por último, o córion. O córion, moçada, ele é uma membrana que envolve todo o embrião e todos os anexos embrionários. Ele serve como uma proteção contra choques mecânicos. Por exemplo, se eu pego um ovo de galinha fecundado e chacoalho ele assim, eu não vou matar o animalzinho que está aqui dentro, graças ao córion. Tá? Nos mamíferos, que são seres vivíparos, existe uma diferençazinha. Por exemplo, o alantoide ele já não é tão funcional assim, porque os resíduos serão excretados de outras formas, lá pela placenta. Porém, serve para formar a artéria umbilical. Tudo bem? A grande diferença, moçada, vai estar aqui, placenta. Vou direto para ela. Placenta, exclusivo dos mamíferos. Só mamífero vai ter placenta, tudo bem? Para que serve placenta? Serve para transferir gases e nutrientes, excretas e imunidade. Então perceba que a função do alantoide foi substituída pela placenta. Tem funções endócrinas, serve para produzir hormônios como a progesterona, estrógeno e gonadotrofina. Esses hormônios aqui é que segura a gravidez, por exemplo, para que a mulher não tenha um aborto. E tem funções metabólicas. No início da gestação, sintetiza colesterol, gordura, sintetiza açúcares para o embrião. E o cordão umbilical tem função vascular, é ele que leva o sanguezinho para a placenta. Tudo bem? Bom, molecada, um beijo. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Até mais. Façam a atividade online. Eu estou avaliando vocês. Qualquer coisa, manda um zap.